Com os cabeças da notícia, muitas perguntas aqui para o deputado Exalci Lucas, o Richard Gomes, do Gama, pedindo para comentar sobre a lei da ficha limpa. Se o Exalci concorda, a gente já falou um pouquinho sobre isso. O Carlos Roberto do Sol Nascente, a população não acredita em promessas do governo Agnello. Qual a expectativa do deputado para a legalização do Sol Nascente? Olha, o Sol Nascente, você deve saber disso, Exalci, foi considerada a segunda maior favela do Brasil, só perde para Rocinha. E por incrível que pareça, nós colocamos agora no orçamento 200 milhões para fazer a infraestrutura realmente, essa questão de águas pluviais e tudo. Mas esse governo é tão incompetente, mas tão incompetente, que por mais de 200 milhões no ano passado, que não conseguiu executar absolutamente nada. Você pega a Fundação de Apoio à Pesquisa, que é importantíssimo para o país e para Brasília, não foi nomeado semana que vem, não sei nem se tomou posse. O procurador, depois de 1 ano e 2 meses. A lei orgânica diz que 2%, agora é 0,5%, passou para 0,5% do orçamento do GDF, tem que ser aplicado em pesquisa e inovação. Devolveram 64 milhões porque não tiveram a capacidade de lançar um edital na Fundação de Apoio à Pesquisa. Então, a comunidade Sol Nascente precisa acompanhar isso. A gente colocou no orçamento, tem que cobrar. Tem dinheiro para fazer? Tem dinheiro, o que falta é competência para fazer, né? Tem muito recurso, principalmente o governo federal, né, que tem muito recurso e que é do mesmo partido do governador, quer dizer, nem isso. Mas os 3 eventos que estive participando no Palácio do Planalto, a presidente chamou Agnello Rossi nos 3 eventos. Agnello Rossi? Agnello Rossi. Então, quer dizer, que prestígio é esse? Nenhum. O Arruda tinha muito mais, o Arruda era oposição e conseguiu muito recurso do governo federal, exatamente porque tinha projeto. O grande problema desse governo atual é que não tem projeto. E não adianta, quem não tem projeto não tem recurso. Verdade. Olha, eu quero mandar um abraço especial para os nossos amigos lá do Sol Nascente. Eu estive lá algumas vezes. Eu também. Em 2010. O que é aquilo? Ali não tem nada. Merecia um carinho especial. Não tem uma rua asfaltada, não tem um parquinho para as crianças, não tem uma escola decente, não tem segurança. Quando é seca é poeira, quando é chuva é lama. O pessoal sofreu. Mas na eleição pode ter certeza que vai aparecer muita gente por lá. Pois é, mas não, só aparece em época de eleição, né? E, enfim, a gente fica aqui torcendo para que o Sol Nascente tenha mais carinho e respeito, acima de tudo, por parte das autoridades. Javier, você tem pergunta aí? Eu tenho uma pergunta aqui, que foi publicado no Jornal do Brasil, uma nota, que os partidos de oposição ao governo do Distrito Federal, incluem o PSDB, na pessoa do seu vice-presidente Raimundo Ribeiro, o PSD, representado pela deputada Celina Leão, o senhor e o presidente do DEM, Alberto Fraga. Vocês pedem ao órgão detalhes sobre as investigações em curso contra o governo do Distrito Federal. Obtiveram já alguma resposta? De forma nenhuma. Inclusive nessa representação que fizemos, foi quando representamos também o delegado Onofre. Porque veja bem, o delegado Onofre, que conhece muito bem aquela operação que aconteceu no Sudoeste Caboclo, né, que estão famosos em Brasília, e acabou assumindo a chefia da polícia, exatamente em função de conhecer muito o governo. Ele disse, e foi divulgado para o Brasil todo, né, que este governo provavelmente sairia, né, num camburão da Polícia Federal. Quer dizer, e olha que ele tem informação, não tem ninguém no DF que tem mais informação do que a Polícia Civil. Então ele está muito bem informado. E aí nós questionamos o procurador para que ele, né, nos desse e tomasse alguma providência com relação a isso. É inadmissível um delegado, chefe da Polícia Civil, do governo, falar esse tipo de coisa e ficar por isso mesmo. Então, eu já pedi a audiência quando eu assumi. 2 meses após a minha posse na Câmara, eu pedi uma audiência com o Gurgel e sequer marcou até hoje essa audiência, porque não é a primeira que fiz, já é a 3ª representação. Uma delas, inclusive, quando solicitei ao Ministério da Justiça cópia dos documentos da Operação Shaolin. Existe muito material na Polícia Federal que está lá no canto e não apuraram nada, exatamente porque não existe ainda uma demanda como do Ministério Público para que realmente seja averiguado. O próprio João Dias, no blog, agora recente, ele fala tudo isso. Então, eu sou contador, sou auditor, eu fiz mais de 20 auditorias, eu passei janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro todo, carnaval, trabalhando com auditoria. Cara, não tenho nenhuma dúvida, o que aconteceu no Ministério do Esporte era uma quadrilha
Por quê? E agora, inclusive, estou entrando na Comissão de Fiscalização do Congresso, porque eu fiz 20 auditorias e percebi que as 20, a ação é a mesma, o modus operandi, vamos dizer assim, é o mesmo. Então agora eu estou pedindo uma mini CPI que chama, para que haja uma auditoria pelo Tribunal de Contas do todo. Porque quando eu analiso o todo, eles vão checar e vão chegar onde eu cheguei, que é exatamente a caracterização da quadrilha. E essa mesma quadrilha está hoje no Palácio do Buriti. E era o meu programa, que é o ar, sobre isso, sobre esse discurso que eu fiz, e que tiraram do ar, né, e as pessoas acabaram não vendo aquilo que eu denunciei e que estou cobrando agora do Ministério Público. Estamos ao vivo com o deputado Exalci Lucas, nos cabeças da notícia aqui na Rádio Nativa FM, direto da redação. O Marco Antônio de Ceilândia Sul ligou 39640100, está perguntando se existe a possibilidade de apoio ao governo Agnello pelo bem-estar de Brasília. A Marlene Santos de Taguatingaçu, é uma solução rápida para a violência. Ela se sente insegura, enfim, Exalci. 5 sequestros relâmpago em 4 horas ontem. Quer dizer, agora como você vai ter uma segurança se o governo assume o compromisso por escrito e sequer recebem essa categoria para conversar? Amanhã nós teremos mais uma reunião com essas lideranças, porque dia 2 de março haverá uma concentração no Palácio do Buriti, em frente ao Palácio do Buriti, da segurança pública novamente, e dos professores dia 8 de março, porque este governo não está nem recebendo dia 2, essas então, categorias. Dia 2 de março. 2 de março, 9 horas, em frente ao Buriti, a grande mobilização que está sendo feita. Na de Taguatinga já teve mais de 10 mil policiais, e com muita organização, com muito respeito. Eles estão de parabéns realmente a coisa bem ordeira. Apagaram as luzes, desligaram o som. Tiveram que pedir os taxistas para liberar a tomada, para ligar o som, para conduzir a Assembleia. Deputado, em cima disso, qual a sua opinião sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC 300, que é justamente essa que unifica os pisos dos salários dos policiais militares e bombeiros, junto aos policiais civis de todo o país, né? E ainda existe já que a oposição, dizem que, de certa forma, essa Assembleia que teve em Taguatinga foi bancada ou ajudada por vocês da oposição. Existe algum... Olha, só trocar em miúdos. Não tem nada disso. A gente está usando muito o termo técnico, e o seu João, PEC, eu não sei o quê. É o seguinte, os policiais civis aqui do Distrito Federal têm um salário de 7 mil e poucos reais, se eu não me engano. Né? Inicial. E o policial militar e bombeiro de 4 mil, e bombeiro também 4 mil. Então, o pedido é que esses salários se equiparem. É isso, né? Já foi votado em primeiro turno, né? Não é o pedido. Na verdade, isso aí foi uma promessa por escrito que o governador fez. Promessa. O governador, durante a campanha. E eu, quando fui para a Assembleia, eu fui vendo os vídeos da campanha. Não é? Mais de 6 vídeos. Discurso do Agnello, depois por escrito, tem um documento assinado por ele, prometendo essa equiparação com a Polícia Civil. Quer dizer, é o que eu digo, ninguém é obrigado a prometer nada, prometeu, tem que. Agora, eu fiz um discurso... Quando ele assinou isso aí, ele não estava em primeiro lugar nas pesquisas, não, né? Não, lógico que não. Então foi isso aí é normal. É o que vem acontecer, isso que eu estou dizendo, a população precisa estar atento a isso, né? E é muito comum as pessoas prometerem, escreverem, e depois quando assumem o poder, não cumprem aquilo que prometeram. Mas com relação à PEC, eu tive a oportunidade de fazer um discurso também, é o seguinte: nós temos que ter muito orgulho aqui da nossa segurança pública, né? Dos nossos policiais, que praticamente hoje todos têm nível superior. Os nossos policiais vivem do seu salário, não é mantido pelo crime organizado, não é mantido pelos traficantes, não é mantido por corrupção, diferentemente de outros estados. Então, é evidente que a questão da PEC 300 é colocar o piso igual o policial do Distrito Federal. Porque nós temos, a maioria dos estados, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, um bombeiro ganha R$ 1.200, Minas Gerais, né, Bahia. Né? Então, o que eu disse é o seguinte, não é que o policial de Brasília ganha bem, é o que os outros pagam mal. O que nós temos, e fiz essa proposta no Congresso, é que a gente crie o fundo da Segurança Pública Nacional para melhorar os salários dos outros policiais dos outros estados, para que eles possam ter um salário digno e realmente não dependa de trabalho extra ou de envolvimento com traficantes ou com... Agora, deputado, cabe no orçamento de Brasília essa equiparação salarial? É possível isso, tecnicamente? Eu acho assim, eu jamais prometeria uma coisa se não tivesse feito um estudo antes. Por isso é que eu digo, as pessoas prometem sem fazer o estudo. Acho que hoje é difícil porque
este governo, eu até outro dia estive na Câmara Legislativa, numa sessão solene, e o secretário de Educação disse assim: poxa, nós precisamos de mais professores, temos condições de contratar, mas a gente não contrata porque está no limite da legislação fiscal, mas é só diminuir as secretarias. Para que 34 secretarias com estrutura que não funciona nada? Né? Então diminua os cargos comissionados, diminua o número de secretaria que você vai poder realmente contratar. Você pega as escolas hoje todas abandonadas, 900 atestados médicos agora em fevereiro dos professores, quer dizer, está parado, não tem professor nas escolas. Então é um governo que realmente não se mostrou ainda para que veio. Agora, e na medida do possível eu ajudo, óbvio que eu ajudo. As emendas foram apresentadas normalmente, só assumimos um compromisso agora. Se este ano, este governador não tiver a competência de executar as emendas que nós fizemos, o ano que vem nós vamos fazer as emendas para os outros órgãos, na área federal, em termos de UNB, Embrapa, não é? Tribunal de Justiça, porque nós não podemos admitir um governo perder 200 milhões por ano, 300 milhões de emendas por incompetência. Por incompetência. Deputado Exalci já falou aqui para os ouvintes da Rádio Nativa que pode ser candidato ao governo do Distrito Federal, pode ser, dentro de um projeto grandioso. E quais seriam os seus parceiros nesse projeto, Exalci? Você já tem... Não, veja bem, nós já estamos trabalhando nesse projeto há 4 anos, mas mais intensamente agora. Nós estamos envolvendo todas as universidades, todas as faculdades, todos os conselhos regionais na área, inclusive de economia, administração, contabilidade, alguns sindicatos, e vamos fazer um projeto. Nós temos 14 grupos temáticos, cada universidade, cada faculdade assumiu um grupo temático, saúde, educação, segurança. Nós estamos fazendo agora o diagnóstico real, porque não dá para confiar nos dados da Codeplan, IBGE, essas coisas. Então, haverá um envolvimento dos alunos indo realmente conhecendo escola por escola, conversando com pais, com professores, assim como na área de saúde, na área social, em todas as áreas. E um planejamento estratégico para cada cidade. Então, nós pedimos a coordenação, quem está coordenando esse trabalho é a Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte, que tem uma expertise em planejamento estratégico, é a 4ª do mundo em termos de eficiência e do país em termos de planejamento. E conversamos e acertamos com a maioria das faculdades, já transformou a questão do mestrado, doutorado, das teses de mestrado, doutorado e na própria monografia de graduação, em induzir para os problemas de Brasília. Então nós teremos, independente de ser candidato ou não, nós teremos em 2014 um plano de governo, né, baseado no planejamento estratégico dos próximos 50 anos. E aí a questão é de ver no momento oportuno, né, a questão das articulações, né, mas eu vejo assim, nós queremos envolver os alunos todos, os jovens, para eles engajarem na política, porque a política é um instrumento fundamental, importantíssimo, e que não podemos deixar na mão dessas pessoas despreparadas e que estão no poder, pelo poder, ou para ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é um projeto que vai servir, inclusive para fiscalizar ou até propor para outros candidatos a execução do projeto. No caso, o ex-governador Arruda poderia ser um parceiro desse projeto? Não, é evidente que toda a comunidade, a sociedade pode contribuir, né? Eu tive a oportunidade de conhecer durante esses 2 mandatos que tive, bons profissionais, né? Pessoas sérias, pessoas comprometidas com o DF, pessoas que vieram para Brasília no início e que sabem a qualidade de vida que nós tínhamos antes, né? E que a cada dia nós vamos perdendo essa qualidade de vida. Então a gente está conseguindo muitos voluntários. Então toda ajuda é bem-vinda, toda a experiência, inclusive os servidores públicos, vários servidores de carreira também estão comprometidos com o projeto. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um novo projeto daqui para frente, os próximos 50 anos, né? Porque acabou, não tem planejamento nenhum, né? E por isso é que está aí 600 mil pessoas morando em condomínio por falta de um planejamento, né? E essa questão dos condomínios já vem já há alguns anos, né? E a gente não consegue, então é falta de planejamento mesmo. Eu acho que esse projeto vem solucionar essas questões todas, principalmente porque o slogan do projeto é o DF escrito por todos, né? Exatamente com a participação da comunidade, pesquisando, vendo o que é melhor para cada cidade. E acho que em 2014 nós vamos ter realmente, não a pessoa, eu acho que a gente não deve votar em pessoas, nós temos que votar em proposta, né? Verdade. Porque senão você vota numa pessoa muito boa e que acaba, às vezes não tem o perfil e não tem projeto para fazer. Então,
Então nós precisamos votar em proposta, né? E eu pretendo apresentar uma proposta para o DF. Deputado Exalci Lucas, ao vivo, aqui no Direto da Redação da Nativa, com os cabeças da notícia, faltando 7 minutos para as 8. A hora passou voando aqui, o telefone bombou. E, deputado, Copa do Mundo, para a gente encerrar aqui a nossa... Copa do Mundo, eu disse assim... Estádio Nacional... Fiz um pronunciamento no Congresso sobre isso. Eu disse assim, se nós tivéssemos a ousadia de fazer pela educação o que nós estamos fazendo pela Copa, esse país e o Brasil e Brasília seria diferente. Né? Nós vamos assistir agora essa obra única, que o projeto é nem deste governo, já é do governo passado, mas uma obra que vai custar para nós, no mínimo, 1 bilhão e 200 milhões. E recurso próprio, porque nem a capacidade de ir lá no BNDES para pegar 400 milhões que estão disponíveis para o DF, esse governo teve condição de fazer. Está lá, eu estive no Tribunal de Contas, né, e o Tribunal de Contas ficou surpreendido porque Brasília não foi buscar os 400 milhões para investir na... Corinthians foi, né? Lógico. Corinthians foi. Corinthians foi pegar. Aí eles estão vendendo o patrimônio nosso e investindo no estádio. E vai ficar. E qual é a coincidência hoje que me preocupa muito? Se você pegar todos os times de Brasília, estão ligados de certa forma ao governador. Alcoforado comprou Brasília, agora o Botafogo também. Paulo Tadeu comprou o Sobradinho. O Bolivar comprou lá o Braslândia. O Ari comprou lá o Ceilândia. Então todos os times do DF já estão, de certa forma, na mão desse grupo que está no Palácio do Buriti. Não sei quais são as segundas intenções, né? Evidente que é uma forma, primeiro, né, uma forma boa de você fazer lavagem. Usam muito isso nas fazendas, em fazendas e tipo de futebol. Eu sou auditor fiscal, eu sei muito bem, né, que nas fazendas e no esporte há muita lavagem. Então eu não sei se esse grande investimento no esporte é para lavagem ou se já é pensando e depois administrar essa obra de 1 bilhão e 200 de graça. Não sei se vão ter competência de fazer a manutenção, né, mas deve estar acreditando que o governo vai bancar isso, né? Deputado Exalci Lucas, a gente quer agradecer a sua vinda mais uma vez aqui nos Cabeças da Notícia, no Direto da Redação. Tem mais alguma questão aí, Javiel? Eu só queria falar uma coisinha que a gente nos preocupou muito ontem. Você vê que o discurso na Câmara é unanimidade. Educação, ciência e tecnologia, todo mundo é unânime em provar. Ontem teve uma comitiva de governadores, né, e também uma pressão de alguns prefeitos contra o piso nacional dos professores. Nós conseguimos aprovar uma lei na Câmara, colocando o piso 950, ano passado passou para 1.187, e pela lei, agora a correção deu 22,22, o que vai jogar um salário para 1.451, o salário de um professor. E eles querem que o Marco Maia coloque uma lei do Executivo para baixar a correção para 6, em vez de ser 22. Porque os estados não estão cumprindo. Esse é o problema. O governo federal tem recurso, nós aprovamos a lei, mas a gente não diz quem vai pagar a conta. Então alguns municípios, alguns estados têm dificuldade de pagar, mas nós precisamos que a União, né, abra mão dos recursos, que tem muito recurso, para que a gente possa realmente pagar essa miséria de 1.451 para os professores, que muitos estados não estão pagando, né? Então é uma luta que nós teremos agora essa semana, este mês, com relação a gente manter a lei do piso salarial. O DF está, porque o DF, o piso inicial é 3.800. Mas o Maranhão não tem condição de cumprir. Mas vou dizer para vocês, o Maranhão é bom. O governador, estou indo para o café da manhã agora, né, o governador assinou também compromisso de igualar o salário dos professores, equiparando com as demais categorias. Os professores talvez, não vou dizer que é o último, mas é um dos últimos em termos de remuneração no Distrito Federal. Comparado aos outros estados, está bem, mas comparado com outras categorias que sequer têm nível superior, o professor está muito abaixo do que deveria estar recebendo. Celso Bianchi, para encerrar. Deputado Exalci, diante desse seu discurso de oposição ferrenho junto ao governo do Distrito Federal, principalmente com alguns caciques poderosos do Congresso Nacional, você não teme alguma represália, algo em relação à sua vida e de seus familiares? Eu recebi muita ameaça no mês de dezembro, até fiquei com segurança durante muito tempo, mas eu acho assim, tem que falar mesmo e não tem jeito, né? Tem que contar com Deus lá em cima. O que a gente não pode a gente ficar intimidado, né, e deixar de criticar o que tem que ser criticado. Eu sou uma oposição ferrenha, talvez a gente seja muito enfático, porque eu tenho convicção, eu tenho provas, né? Então, quando você tem razão,
Então não vai ser essas ameaças que vai tirar a sua razão e deixar que você não denuncie aquilo que está errado. E no DF tem muita coisa errada. Deputado Exalci Lucas, pergunta final. Qual a nota para o governo Agnello? Não tem, teria menos alguma coisa, né? Menos alguma coisa. Menos zero. Deputado Exalci Lucas, ao vivo, no direto da redação com os cabeças da notícia, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Claro que o espaço da Rádio Nativa está aberto a todos os políticos, todos esses que foram citados aqui, se quiserem comparecer, inclusive fazer um debate aqui. Convido o governador para fazer um debate aqui na Rádio Nativa, isso é o maior prazer do mundo. É certo? Chamar o Toninho do PSOL também, que vem aqui daqui a 2 semanas, não é isso? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né? A gente deseja sorte em sua caminhada, tá certo? E estamos aqui, sempre à disposição para trazer para os cidadãos da nossa cidade a informação, né? E, claro, vamos dizer assim, as coisas que podem mudar na nossa cidade para melhor, né? Eu quero, viu, Toninho, agradecer muito e parabenizar realmente a Rádio Nativa, porque, infelizmente, a pressão é muito forte, né? Eu recebi telefonema de vários jornalistas que tinham, inclusive, programas de rádio e que foram retirados do ar exatamente por pressão do GDF, porque as rádios estavam abrindo muito para a oposição para falar o que está acontecendo aqui. E você sabe como é que funciona. Então, parabenizo você por ter esse espaço aberto, independente de pressões governamentais. Obrigado, deputado.